Muito bem, vamos iniciar nessa noite uma nova série de mensagens baseadas no livro do profeta Jonas. E o título que nós queremos dar para essa série é A Missão de um Deus Misericordioso. Nós vamos olhar para esse profeta, olhar para o escrito bíblico de Jonas e tirar lições sobre um Deus missionário. Um Deus que se envolve com o seu povo, um Deus que quer salvar e usa da sua misericórdia para alcançar aqueles que são seus. E não somente isso, nós vamos perceber ao longo da leitura de Jonas que Deus ele tem um projeto missionário e esse projeto envolve pessoas, nos envolve. Deus quer alcançar outros e para isso Ele quer usar a sua igreja, Ele quer usar o seu povo como instrumento nas mãos de Deus. Eu quero começar essa série de mensagens perguntando para você, quando você ouve a história de Jonas, todo mundo conhece a história de Jonas? As crianças que conhecem, hein? O que vem à mente? Se eu falo assim, Jonas, você lembra do quê? Primeira coisa. Se ninguém falar do peixe, eu vou correr, eu vou embora correndo. E a gente tem algum problema sério. Um peixe. Isso. E sobreviveu. Sobreviveu. Quando nós olhamos para a Bíblia, algumas histórias saltam os olhos pelo milagre em si, né? Pela complexidade do milagre. Então, por exemplo, você tem Moisés abrindo o mar vermelho. Então sempre você olha, você quer a cena da abertura do mar. Jesus andando sobre as águas, a Elias e Eliseu que realizaram tantos feitos, tantos milagres, mas não tem como não olhar para a figura de Jonas e não perceber esse milagre do peixe. Talvez eu esteja um pouco enganado, talvez você vai falar, não, eu olho para a vida de Jonas e lembro da salvação de Nínive. Ótimo, que bom. Mas assim, a gente sempre olha para Jonas. Eu até fiz questão de colocar um pano de fundo, dá para ver mais ou menos, um pano de fundo ali do fundo do mar, para a gente já tentar mentalizar um pouco dessa figura de Jonas, de alguém que fugiu de Deus. Uma história tão emblemática e até parece um roteiro de filme, né? Talvez aí, nossa, não sei como ainda não teve nenhum produtor de Hollywood que tentou bolar alguma coisa nesse sentido. Porque assim, é uma história muito intrigante. Um profeta que recebe uma ordem direta de Deus, que resolve fugir. Deus então manda uma tempestade, ele dorme no fundo do barco. A gente vai ver isso tudo com calma. Estou fazendo só um panorama para nós. Ele dorme no fundo do barco, convence depois os marinheiros, até que ele entende que o problema é ele convence os marinheiros a jogar ele no mar. Os marinheiros jogam ele, vem um grande peixe, engole, ele fica 3 dias no ventre do peixe, o peixe depois vomita ele. Aí sim, depois ele decide pregar, uma pregação extremamente curta, e uma cidade inteira se converte, até as crianças, os bois, os animais, todo mundo faz jejuns, todo mundo se arrepende, todo mundo chora, e a cidade inteira se arrepende, se prostra diante de Deus, e Deus muda a história, que ia ser uma história de destruição daquela cidade. Agora essa cidade ganha mais um fôlego. Mas Jonas não se satisfaz. O final do livro de Jonas é um Jonas não satisfeito com tudo isso. A salvação da cidade, tudo lindo, tudo maravilhoso, e o Jonas revoltado porque uma planta nasceu, deu sombra para ele, depois Deus mandou uma lagarta, comeu aquela planta e ele ficou com o sol na cabeça dele, que ele preferia morrer, ele desejou a morte e ele começa a questionar Deus. E o livro de Jonas é muito interessante, e não sei se os irmãos já leram. Se não leram, fica aqui o desafio. Nós vamos aqui a estudar todo o livro de Jonas, mas o desafio para você é que você leia. São 4 capítulos muito curtos, em menos de 10 minutos você lê tudo. E fica aqui o desafio, porque esse livro de Jonas ele encerra de uma maneira muito peculiar, que ele encerra com uma pergunta.
Não há um fechamento da história. A gente não sabe o que aconteceu com Jonas depois. Se Jonas se converteu, se Jonas se arrependeu daquilo de ter desejado a morte, se Jonas morreu. A gente fica no ar. O livro encerra com uma pergunta. Deus questionando Jonas se ele não deveria demonstrar misericórdia para essa grande cidade. Por que estudar o livro de Jonas? Eu quero começar essa série olhando para algumas frases de alguns teólogos famosos sobre o livro de Jonas, para incentivar a gente a se apaixonar por esse livro. No livro de Jonas, Deus nos expõe como em um espelho a perversidade do coração humano quando ele se opõe à graça divina. João Calvino disse isso. Jonas é um dos textos mais claros do Antigo Testamento sobre o coração missionário de Deus para as nações. White diz isso. O livro de Jonas é uma exposição do escândalo da graça de Deus, que se recusa a permanecer dentro dos limites que nós gostaríamos de impor. De fato, o livro de Jonas é muito peculiar. Nós não encontramos nada na Bíblia parecido. Jonas faz parte dos profetas menores, esse grupo de profetas, que apesar de ter o título de profetas menores, não quer dizer que são menos importantes, mas só que o espírito, a pregação deles é menor, o livro é menor. Por isso, profetas menores. Jonas faz parte desse grupo. E a maneira como ele apresenta a sua mensagem difere de todos os outros. Porque em todos os outros profetas, Deus dá uma mensagem para esse profeta e a tônica do livro gira em torno dessa mensagem. Deus se revela a Oséias e aí ele manda ele casar com a mulher, ele casa e aí ele vai descrevendo a mensagem e acusando Israel de todos os pecados de Israel, e tudo isso vai girando em torno da sua mensagem. Amós é chamado boiadeiro, vai lá e ele anuncia aquilo que Deus vai falando para ele. Mas o livro de Jonas é um pouco diferente. Aqui é uma narrativa de uma história que aconteceu. Alguns estudiosos vão dizer que Jonas talvez não tenha acontecido, que seja talvez uma novela para inspirar. O autor bíblico bolou uma história mirabolante aqui para inspirar, mas não é assim que nós queremos. Nós queremos um Jonas um personagem histórico, porque é assim que Jesus defende. A gente vai ver daqui a pouco. É assim que Jesus defende o livro de Jonas. Razões para ler o livro de Jonas. Jonas e os dilemas do nosso tempo. Nós vivemos no tempo da cultura do cancelamento, polarização, ódio, indiferença com o próximo, que nós vamos perceber que está bem presente aqui com Jonas. A fuga de Jonas, ela se dá principalmente porque Jonas conhece Deus, conhece o coração perdoador de Deus, e porque Jonas não quer que os ninivitas alcancem e se perdoem. A ódio, a polarização, a indiferença, nós vivemos esse tempo. Eu não sei se os irmãos viram o noticiário, talvez estejam tão chocados quanto eu, mas o noticiário de uma menina que estava na piscina, viu essa? E a amiga dela prende o cabelo no fundo da piscina, e a outra amiga do lado, de 15 anos, se não me engano, assiste a cena e não faz nada para salvar a menina. Ela fica parada. Irmãos, isso é chocante. Você vê o vídeo, eu não sei se você já viu esse vídeo, é chocante. A menina se debate, se debruça lá, com o cabelo preso ali no fundo da piscina, e a outra amiga do lado fica assistindo sem fazer nada, e depois de 15 minutos, aí que ela chama por ajuda, chama alguém. Isso é o tempo que nós vivemos, um tempo de diferença, de falta de amor. Vivemos um tempo de desejo por justiça sem misericórdia. Há muito desejo hoje na população, de maneira geral, de exercer justiça, de punir, de alguma maneira descontar ou vingar aquilo que está de errado no mundo, e perdemos um pouco a ideia de misericórdia. E esse livro vem nos relatar, vem nos mostrar, sobretudo, um Deus misericordioso. Nós vivemos também um tempo, e aí falo da igreja, principalmente da igreja brasileira,
de uma crise que tem identidade missionária da igreja. Uma igreja confortável e voltada para si mesma, preocupada com os seus próprios planos, com a sua própria vida, com seus membros ali, e está todo mundo dentro de si, voltado para si mesmo, preocupado consigo. Então, um dos objetivos de nós estudarmos esse livro, Nós Somos uma Igreja em Formação, é que nós não queremos ser uma igreja só confortável e preocupada com a gente mesmo. Nós queremos resgatar ou viver ou continuar vivendo a ideia de uma igreja missionária, uma igreja voltada para alcançar os perdidos, para alcançar aqueles que precisam. E a estudar o livro de Jonas vai nos ajudar a caminhar nessa missão. Tudo bem? Então, um dos objetivos para nós estudarmos o livro de Jonas é nos depararmos com esses dilemas do nosso tempo. Agora, para a gente poder estudar o livro, uma parte introdutória que é necessária para nós entendermos. Primeiro, quem foi o autor? Nós não sabemos quem foi, é anônimo. A tradição considera Jonas o próprio autor. Pode ser que tenha sido o próprio Jonas mesmo que tenha escrevido. E aí, se for ele, seria muito interessante ele não dar no final, ele deixar lá a pergunta. E é proposital para que quem está lendo responda a pergunta. Jonas não dá a resposta para que quem lê possa ler e responder a pergunta. Mas de fato nós não sabemos quem foi que escreveu, talvez o próprio Jonas, ou de fato alguém muito próximo a ele. A data provável da escrita e do acontecimento do livro é entre os anos de 793 a 753 a.C. Esse é o período de reinado de Jeroboão II. Então, um parênteses aqui só para a gente explicar uma parte histórica. Vamos resgatar aqui. Quando Deus chama Abraão, forma o povo de Israel, fica preso no Egito, escravizado no Egito, 400 anos, sai, toma a terra prometida lá com Josué, habita no povo, o povo reclama que quer ter um rei, eles não têm um rei, vem Saul, depois Davi, depois Salomão, vem Roboão, filho de Salomão. Quando vem Roboão, o reino se divide, reino do norte, reino do sul, por uma intriga, por uma cobrança exacerbada da parte de Salomão e depois de Roboão. O povo então se divide. Então Israel, a nação escolhida por Deus, a nação que tem a aliança, a nação que tem as bênçãos, as promessas de Abraão, a nação que vai ser responsável pela vida do Messias, nesse período da história ela está dividida entre reino do norte e reino do sul. Jonas é um profeta do reino do norte. Reino do sul é o reino que ficou mais fiel às escrituras, a Davi principalmente, o reinado de Davi, a descendência de Davi, vem no reino do sul. Mas o reino do norte ainda é o povo de Deus, e Jonas é chamado a pregar para esse povo, o reino do norte. Aliás, ele faz parte do povo do reino do norte. E no período que Jonas prega, o rei que está como rei do reino do norte é esse rei de Jeroboão II. E aí um detalhe interessante desse período da história. Vai surgindo na história um império muito forte, que é o império da Assíria, que é justamente de onde vem essa cidade de Nínive que Jonas é levado a pregar. Esse império assírio, ele vai conquistando terra, ele vai ficando cada vez mais forte, e ele começa a ser conhecido nesse período da história por sua crueldade, por sua violência. Mas pouco antes da Assíria se tornar tão forte, tão poderosa, ela começa a enfrentar alguns problemas com a Síria, sem o S, a Síria. Então, a Síria e a Síria são duas potências militares. Elas estão mais ou menos disputando quem vai ser a próxima grande potência. Ao longo da história nós vamos perceber que a Síria vence e se torna grande potência, grande reinado ali naquele tempo, um grande império, depois sucedido pelos babilônicos, depois pelos medos, pelos persas. Mas nesse período da história a Síria está em ascensão, mas ela está disputando território com a Síria. E por conta disso, a atenção da Síria está voltada para a Síria, a atenção da Síria está voltada para a Síria. E aí o reino do norte, o rei de Israel, Jeroboão, aproveita desse momento da história, ele expande Israel. Então Israel, o reino do norte, cresce
porque a Síria e a Síria estão em guerra, estão disputando entre eles. Então, eles lá abandonaram o osso aqui, estão com as atenções voltadas para lá, e por conta disso o Reino do Norte tem uma leve prosperidade. O Reino do Norte avança, ele cresce nesse momento e se torna muito rico. É um momento de período de mais prosperidade do Reino do Norte, com a figura desse rei Jeroboão II. É onde Israel mais cresce, alcança lá os limites, fica próximo do reinado, daquilo que era o reinado perfeito, o reinado de Salomão. E tudo certo, o reino prospera, a paz, porque ninguém está se metendo com Israel, eles estão preocupados lá com a Síria, eles estão brigando entre eles. Então Israel cresce, tem paz, tem prosperidade, tem riqueza, mas por outro lado, a Bíblia vai descrever em 2 Reis, nesses versos, que é um período de declínio espiritual e moral. Então o reino do norte se torna rico, próspero, mas se distancia de Deus, está longe de Deus. Guarda isso na mente, isso é importante, vai ser importante para nós posteriormente. Então a Síria está se levantando como um grande império, o reino do norte está avançando, está crescendo, está próximo, está rico, está cheio de paz, mas a figura de um grande império está lá. O pessoal já tem, talvez, conjuntura nossa, mas talvez já há algumas incursões do exército assírio no norte de Israel, alguma coisa assim, porque Jonas conhece a fama, a violência e o poderio militar da Síria, e um dos motivos que leva Jonas a não querer pregar seja esse. Então já tem alguma coisa acontecendo no Reino do Norte, está vivendo paz, prosperidade, mas é sabido do parte do povo que está muito bom aqui, mas daqui a pouco o negócio vai engrossar para nós. Então tem essa sensação. Outro detalhe interessante a Jonas é o que nós falamos sobre Jesus cita o livro de Jonas em Mateus 12:40, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. E deixando, Jesus se retirou. Se isso vai mostrar, o texto prossegue, Jesus dando mais algumas questões, mas principalmente é importante para nós que Jesus trata Jonas como um personagem histórico. E aí, no momento do texto lá de Mateus, ele vai colocar: aqui está quem é maior que Jonas. Então Jesus não se coloca maior do que uma metáfora, não se coloca maior do que uma novela, como eu coloquei agora há pouco. Não, Jesus se coloca maior do que uma pessoa, profeta, que de fato existiu. Então, por mais milagroso que seja, por mais interessante que seja a história de Jonas, ela de fato aconteceu porque o próprio Jesus assume isso. Tudo bem? Tranquilo para nós? E aí, se há alguns estudiosos têm dificuldade de aceitar o livro de Jonas justamente por conta dos milagres, mas se a gente considera que se a gente de fato é cristão e conseguir o maior milagre do cristianismo é a ressurreição de Cristo, e esse tem que ser o maior milagre da fé cristã, uma vez que Jesus ressuscitou, todos os outros milagres são ó. O que vai impedir? Se Jesus venceu a morte, o que vai impedir se Jonas engoliu por um peixe, se o mar vermelho se abre, enfim, o que vai impedir? Jesus venceu o inimigo. O milagre principal é a ressurreição de Jesus. Então, se a gente não crê em milagres, primeiro a gente não pode ser cristão, porque a gente perde o ponto principal da ressurreição de Jesus. E se a gente crê na ressurreição de Cristo, todos os outros milagres são pequenos diante de um Deus que vence a morte. Tudo bem? Tranquilo? Só parênteses para nós, porque realmente existem quem acredita que Jonas é ficção. Não é. Outro detalhe interessante, antes da introdutória para nós, é que Nínive realmente chegou ao final. Nínive realmente foi destruída, mas isso aconteceu cerca de 130 anos depois. A cidade é destruída e o profeta Naum, talvez aqui um pouco mais de uns 80 anos depois de Jonas, mais ou menos, ele vem e anuncia a destruição de Nínive. E aí, 130 anos depois de Jonas, Nínive de fato é destruída. Então, se nós olharmos para a realidade de Jonas anuncia a destruição do povo de Nínive em 40 dias, né? Sem a pregação de Jonas. Quem que lembra aí? Quem que leu o livro
né? 40 dias e Nínive será destruída. A pregação de Jonas é essa: 40 dias. Como há o arrependimento, o povo ganhou tempo, vamos dizer assim, ganhou cerca de 130 anos. Mas voltou para as antigas práticas. O que nós podemos perceber disso daí é que o arrependimento foi daquela geração e não foi passado para a próxima geração. E aí, 130 anos depois, Deus, aliás, uns 80 anos depois, Deus levanta Naum anuncia a destruição de Nínive. E aí, 130 anos depois de Jonas, Nínive de fato é destruída. Outro detalhe interessante, a gente já falou sobre isso na nossa série de mensagens sobre o Natal, mas vou relembrar bem rápido, que Jonas funciona, para alguns teólogos, Jonas funciona como um espelho para Israel. Então, olhar para a história de Jonas é uma maneira didática para nós olharmos para como Israel falhou na sua missão. Então, vamos lá. Assim como Jonas recebeu uma missão da parte de Deus para anunciar a mensagem para outras nações, Israel recebeu uma mensagem da parte de Deus para ser luz para as nações. Uma das missões de Israel era ser bênção para todos os povos, ser luz para os gentios. Isso está em vários textos do Antigo Testamento. Assim como Jonas fugiu da sua missão, Israel ao longo do tempo se perdeu na sua missão. Ele deixou de ser luz para as nações, ele deixou de influenciar as nações, e ele passou a ser influenciado pelas nações, adotando idolatria, pecados, enfim, sendo contaminado por toda sorte de impureza, que em vez de ele ser luz para as nações que influenciaram a vida de Israel. Assim como Jonas foi lançado ao mar e esteve na barriga do peixe, exilado dentro da barriga do peixe, Israel também foi lançado para fora da sua terra e ficou exilado na Babilônia. E lá na Babilônia, tanto Jonas dentro do peixe e Israel dentro da Babilônia se convertem, mudam. Israel volta da Babilônia com uma nova perspectiva, agora de vez livre da idolatria, e aí tem outros pecados, mas a idolatria já não é mais um pecado para Israel. Israel muda, se converte, e Jonas sai do peixe e de fato vai pregar para Nínive. Mas assim como Israel, ainda que tenha mudado a questão da idolatria e tudo mais, a sua expectativa, a sua percepção de como Deus salvará todas as nações, ela ainda está incorreta. E nós falamos isso na expectativa messiânica. A expectativa de Israel é de um Messias militar, de uma salvação política e de guerra e de vingança. A expectativa de Israel está distorcida. Mesmo que houve uma mudança no exílio, mas a sua expectativa está distorcida. Assim como Jonas, houve um arrependimento, ele voltou à cena, ele pregou, mas a sua percepção de salvação está distorcida, porque ele arma a sua barraca para ver Nínive ser destruída, para acompanhar a vontade de Jonas é que Nínive fosse destruída. Então, funciona como um espelho. Então, a expectativa incorreta para o que Deus queria da missão. Tanto Israel como Jonas têm uma expectativa errada. Tudo bem, só uma curiosidade para nós. Agora vamos para o texto. Nós vamos hoje, como é uma mensagem introdutória, olhar para esses 3 versículos apenas da palavra de Deus, do texto de Jonas, e aí semana que vem a gente vai dar continuidade. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós vamos olhar para esse texto e de uma maneira bem tranquila para a gente estudar. Eu quero que nós prestemos atenção em 3 personagens e em 3 movimentos que esses personagens fazem. Quais são os personagens? Deus, Jonas e Nínive. 3 sacadas. Nínive é uma personagem. Para a nossa pregação aqui vai ser um personagem. Cidade sem vida. Não é a geografia, né? Deus não está querendo destruir lá as casas. São as pessoas. Então nós vamos olhar para Nínive como um organismo vivo. Tudo bem? Então 3 personagens. E quais são os movimentos que esses personagens fazem? Bom, o primeiro personagem, Deus, e
qual que é o movimento de Deus? Deus vai até Jonas. Versículo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Ele já me está dizendo. Quem é Deus? Primeira questão que nós precisamos levantar nesse texto. Quem é Deus? Deus de graça e de misericórdia. Salmo 86, 15 diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. Diga-lhes: juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. Esse é o nosso Deus, um Deus de graça e de misericórdia, um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, antes que deseja que eles sejam salvos. Voltem dos seus maus caminhos. Esse é o desejo de Deus. Nós não podemos perder isso de vista, ainda que nós queremos que Deus é justo e Deus pune o pecado. Deus pune, nós vamos falar disso posteriormente, mas nós não podemos perder a essência de Deus, de um Deus de graça e de misericórdia que nós servimos. Esse Deus de graça e de misericórdia, Ele está em missão. João 20:21 vai dizer: novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Jesus tinha uma missão da parte de Deus, enviado por Deus, para vir até esse mundo e ser um missionário, e ser alguém que traga a verdade, ser alguém que traz luz, e ser alguém que fala das coisas do reino de Deus. Deus tem uma missão, e a prova final dessa missão é que Deus enviou o seu próprio Filho. Deus está tão envolvido nessa missão que Ele tem, que Ele enviou o seu próprio Filho para cumpri-la. E assim como Deus enviou, e aí Jesus, o texto que nós lemos, assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos envia como parte dessa missão. A missão não começa com Jonas, nem com Nínive, mas começa com Deus. O texto da Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. O primeiro movimento é Deus quem faz. É Deus quem vai até Jonas. Aí tem uma frase do David Bosch que diz: a missão não é primeiramente uma atividade da igreja, mas um atributo de Deus. Deus é um Deus missionário. Não foi a igreja que inventou missão. Foi, com o passar do tempo, como é que a gente vai fazer para crescer aqui? Nós precisamos aqui para a gente se tornar mais rico ou mais poderoso. Não tem nada disso. A missão parte do coração de Deus. Deus em todas as escrituras está fazendo missão, e Ele chama a sua igreja para fazer parte disso. Porque olha o que o Ward disse, ele disse assim, não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja no mundo, mas que Deus tenha uma igreja para a sua missão. Deus tem uma missão, e nós somos convidados, nós como igreja, como cristão, nós os que cremos em seu nome, somos convidados a participar com Ele, a se envolver com Ele, na missão que Ele já tem, e Ele está em movimento. Olhar para esse livro de Jonas é perceber a graça de Deus em movimento. Deus não está parado no trono assistindo e vendo que final ruim que vai acontecer. Ele está se movimentando. Ele vem até Jonas, ele se movimenta e fala: Jonas, vamos lá. A coisa está ruim lá em Nínive. Vem aqui comigo, vamos lá. Ele tem essa missão e ele nos convida a participar disso. Então, o movimento de Deus é o chamado missionário, que é o que Deus diz para Jonas: levante-se, vá para a grande cidade de Nínive, pregue contra ela. É um chamado claro, direto, inegociável. Deus aparece para Jonas, se não sabe desse, não fala assim em visão, se é uma voz audível. O fato é que a palavra de Deus veio até Jonas. Jonas entendeu isso de uma maneira clara. Não é apenas um chamado geográfico para Jonas, no caso, mas também teológico e cultural. Jonas é um único profeta no Antigo Testamento, chamado para profetizar contra uma outra nação,
mas que não profetiza de Israel. Ele é chamado para profetizar contra a nação, na outra nação. Isaías profetiza contra outras nações a partir de Israel. Outros profetas fazem o mesmo. Ezequiel está na Babilônia, está no exílio, profetiza contra outras nações. Jonas é chamado a ir até lá e pregar. Aí um paralelo aqui, Jonas recebe um chamado específico, né? Vai para Nínive. Nós, igreja, recebemos um chamado contínuo. Que chamado é esse? A grande comissão, Marcos 16:15. E disse: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. A igreja tem essa grande comissão da parte de Deus, e é algo contínuo, até porque o vão aqui pelo mundo, o id lá de Mateus, também pode ser traduzido como indo. Aonde vocês estiverem, o que vocês estiverem fazendo, enquanto vocês estão se movimentando, preguem o evangelho. Jonas tem um chamado bem específico: vai para Nínive. A missão não é apenas uma tarefa da igreja, ela define a própria identidade da igreja. O Lesis vai falar isso. A igreja existe por causa da missão, assim como o fogo existe por causa da combustão. David Bosch vai falar isso. Então, nós como igreja, nós existimos. A razão de sermos, de estarmos aqui reunidos, é porque nós temos uma missão da parte de Deus. E essa missão é fazer a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Salvar as pessoas para não serem jovens que não se Ir até as pessoas. Levar a luz até as pessoas. E é interessante, muito bem, Mara. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá nos Jonas. Mas assim, Deus não está interessado só em. O amo de Jonas é isso. Deus não está interessado só na salvação de Nínive. Deus está interessado na salvação de Nínive e na pessoa do profeta, na pessoa de Jonas. Que Deus insiste com Jonas. É peixe, é planta, é lagarto, é tudo para ver se o profeta abre os olhos para a realidade. O segundo personagem, vamos falar sobre Nínive. Qual que é o movimento de Nínive? Do pecado de Nínive subiu até Deus. Quem é Nínive? Nínive é a capital do Império da Síria, aquilo que nós já falamos um pouco, localizada na margem leste do rio Tigre, na Mesopotâmia. É uma potência militar brutal ao longo da história. Se os irmãos forem pesquisar, isso não é só na Bíblia, não, é na história da humanidade. É um dos impérios mais cruéis, mais devastadores que já existiu. Há relatos e há fotos em museus, você pode pesquisar isso no Museu Britânico. Tem uma imagem, uma pintura de um soldado assírio furando os olhos do soldado, arrancando a língua do outro cara já morto. Mas era uma maneira deles mostrarem o seu poderio. Eles venciam a guerra, furavam os olhos, arrancavam a língua, colocavam um camarada lá para todo mundo que passasse e visse a situação brutal, como eles eram cruéis, violentos. Inimigo histórico de Israel, nós vamos ver vários momentos na Bíblia, não só aqui em Jonas, que a Síria e Israel entraram em conflito. Eles chegam a um determinado momento da história aqui, o Reino do Norte, ele é de fato invadido pela Síria, tempos depois aqui de Jonas. De fato ele é invadido pela Síria, é devastado pela Síria, e os povos que ficaram são levados para outras nações, misturados com outros povos. Daí surge o preconceito do judeu do Reino do Sul com os samaritanos, porque a Síria pega os samaritanos, mistura com outros povos, de maneira que o samaritano que volta lá do Reino do Norte, ele já não é mais um judeu puro, um israelita puro. Ele está misturado com outros povos, enquanto que o Reino do Sul não, ele se preserva, ele é judeu. Porque a Síria faz isso, eles destruíram o Reino do Norte, pegaram o povo restante, levaram para outras nações, misturaram entre eles, fez aquela salada, trouxe de volta. Era a maneira como eles governavam. Uma conhecida pela violência, pela crueldade, pela idolatria.
Qual que é o movimento de Nínive? Seu pecado subiu até Deus. Nós podemos dizer que o cheiro do pecado, como que sobe até Deus? Eu fico imaginando essa... E aí a única imagem que eu consegui buscar é a imagem do fedor, um cheiro ruim, de um mau cheiro, desagradável, daquele lixo podre que vai acumulando e aquilo vai fedendo. E diante de Deus, Deus coloca assim, porque a maldade subiu até a minha presença. É como se Deus tivesse, eu não sei se você tem essa percepção quando você lê o Antigo Testamento, mas como se Deus tivesse um limite de tolerância. Foi assim na época de Noé, é assim com Sodoma e Gomorra, é assim com os cananeus ali que estão em volta, os amorreus, todo aquele povo que está ali quando Josué invade a terra prometida. O limite de Deus já deu, e ele então vem para exercer juízo, porque a maldade do povo subiu até um tal ponto que é como se Deus disse: basta, está muito ruim esse cheiro aqui, para mim já deu, eu vou fazer alguma coisa. Só que Deus decide usar de misericórdia antes da destruição. Violência e crueldade, nós já falamos um pouco desse mau cheiro, desse pecado. Naum vai registrar que eles também têm orgulho, ganância, adultério, idolatria. São esses pecados de Nínive, são esse mau cheiro que sobe até Deus. E o Jonas, nosso último personagem para encerrar, profeta, crente, aquele que temente a Deus. O que ele faz? Qual que é o movimento dele? Ele foge. Quem que é Jonas? Jonas é filho de Amitai. 2 Reis 14:25 vai dizer: foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Bet-Efer. Há uma discussão entre os estudiosos se esse Jonas, filho de Amitai, é o mesmo Jonas. Mas assim, a maioria dos estudiosos concorda. Jonas, filho de Amitai, que é a mesma figura. Aqui foi ele quem? Jeroboão II, nós falamos lá no começo. Jeroboão II estabeleceu as fronteiras conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Jonas. Então Jonas é um profeta do Reino do Norte, como nós já falamos. Ele viveu esse período de expansão política e nacionalismo, e não só ele viveu isso, como ele profetizou sobre isso, e a sua profecia se cumpriu. Então nós imaginamos aqui em conjuntura mesmo que Jonas era um profeta respeitado entre o seu povo, porque eles estavam vendo o cumprimento daquilo que Jonas proferiu. E que profecia boa para Israel. O povo está avançando, está prosperando, e os limites vão sendo estabelecidos conforme a palavra que Jonas tinha proferido. A coisa está acontecendo. Então Jonas deveria ser muito bem visto, diferente de Jeremias. Jonas deveria ser muito bem visto pelo povo. E de repente Deus chama então esse profeta que vive todo esse momento, que é respeitado, que deve ser um patriota, defensor de Israel, para ir para outra nação, para pregar para outra nação. E que chama a atenção é que Jonas conhece Deus. Qual que é o movimento de Jonas? É a fuga. A fuga imediata, liberada, estratégica. Ele foge na direção oposta de Nínive. Interessante do texto, quando você lê, é que esse texto contém ironia. Quando Deus vai falar com Jonas, fala: levanta-se, vai para a grande cidade de Nínive. Ou em outras versões vai: se dispõe e vá pregar para a grande cidade de Nínive. E aí o versículo 3 diz que Jonas se levantou, mas para fugir. Então contém uma ironia da parte do autor bíblico aqui, muito interessante. Jonas se levantou para desobedecer. Jonas foge porque conhece Deus. Isso nos está registrado no capítulo 4, versículo 2. Jonas orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas conhece o caráter perdoador de Deus. Jonas conhece o amor leal de Deus. Jonas conhece isso. E aí a fuga dele se dá porque ele não queria dar essa oportunidade para aquele povo mau e cruel.
Jonas queria de alguma maneira reter a graça só para ele, só para Israel. E de alguma maneira, naquilo que nós estamos conversando, ele queria punir, ele queria a destruição, ele não queria arrependimento. E ele se propôs a fugir, porque ele sabia, Jonas conhecia, tinha tanta intimidade com Deus. Mas um homem que conhece tanto a Deus, que é tão temente a Deus, ainda assim, deliberadamente decide desobedecê-lo. Jonas representa o crente, que às vezes conhece a verdade, entende a missão, mas resiste quando ela custa demais. Meu desafio para nós e o desafio para nós, para essa série, para nós como igreja, é que nós não sejamos como Jonas, que conhece Deus, que sabe tudo sobre Deus e conversa, e sabe termos e teologia, e que bom, e ora, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas que resiste, que não cumpre a missão, que é indiferente. Para a gente encerrar, algumas aplicações para nós. Primeiro, corresponda ao chamado do céu. Levante-se para obedecer, não para fugir. Quando Deus te chamar, e queridos, mais uma vez, Deus já nos chamou. Deus tem um chamado para cada um de nós que é crente verdadeiro, que é discípulo de Jesus. Deus já nos chamou para sermos luz. E qual que é a diferença do chamado, do nosso chamado para o chamado de Jonas? A gente olha para a gente e fala, nossa, Jonas desobedeceu. Mas se a gente também tem um chamado da parte de Deus para ir, para cumprir, para pregar, para vivenciar, para testemunhar, para ser testemunha de Cristo desde Jerusalém até os confins da terra, em todos os lugares, e nós não obedecemos, em parte nós somos semelhantes a Jonas. Mas Jonas ouviu uma voz direta do céu, uma revelação especial. Qual que é a diferença da revelação especial de Deus para Jonas? A revelação especial de Deus para nós na sua palavra. Seja como Isaías, não como Jonas. Lembra de Isaías? Quando recebe a visão e ele vê os serafins e tudo mais, uma pergunta é feita: quem irá por nós? Isaías então levantando: eu sou um povo de lábios impuros, não sei o que. Vem um anjo, purifica, depois que ele é purificado, fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Anuncia fé e arrependimento em Cristo aos que estão em sua volta. Não perca oportunidades de pregar o Evangelho. Pessoas ao seu redor precisam ouvir da esperança de Jesus, como nós cantamos. Não perca oportunidades de testemunhar daquilo que Jesus fez e faz por você. Jesus mudou a sua vida, tem orgulho disso, fala. As pessoas falam de tantas coisas absurdas, de conquistas tão mundanas, pequenas, e essa conquista tão especial para nós, que é a vida nova em Cristo Jesus, precisa ser anunciada. Outra aplicação para nós, um pouco diferente, mas interessante para nós: cuidado com a podridão do pecado. Assim como a maldade de Nínive subiu até Deus, assim como o mau cheiro do pecado de Nínive deu o limite de Deus, nossos pecados também ocultos, Deus também está sentindo esse cheiro. O cheiro do pecado incomoda as narinas de Deus. Lembre-se de tirar o lixo para fora. Arrependimento, Deus nos deu. Se confessarmos os nossos pecados, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Deus nos vê quando ninguém mais vê. Quando nós estamos na nossa casa, no nosso quarto, sozinhos, à noite, acessamos aí a página da internet, aquilo que nós estamos vendo, Deus vê. Aquilo que nós pensamos e falamos e fofocamos, Deus vê. Aquilo que nós mentimos, que nós omitimos, Deus vê. E há uma tolerância da parte de Deus quanto ao pecado. Por isso, lembre-se de tirar o lixo para fora. É arrependimento. Não que você vai viver essa santidade, nunca vai pecar. A gente já tem falado muito sobre isso.
nós vivemos nesse período da santificação. O pecado, a natureza pecaminosa está aqui, mas uma coisa é o pecado como uma espécie de acidente, outra coisa é a vida na prática do pecado sem arrependimento. O cristão, ele pode pecar, ele vai pecar, porque faz parte da sua natureza caída, mas ele não pode viver na prática do pecado. Então, se tem podridão, se tem coisa ruim, o mau cheiro está subindo. Lembre-se disso. Não busca arrependimento com fé. Não deixe, não passa pano, não encobre. Não fala, não, está tudo certo. Não coloca isso, não põe panos quentes. Rasga o coração mesmo, porque é isso que Deus se preocupa conosco. Que bom que a graça de Deus nos conduz ao arrependimento. Assim como Deus persistiu com Jonas e com a igreja, Deus persiste conosco. Que nós possamos ver os sinais. A palavra de Deus sendo pregada aqui, anunciada, os grupos onde nós vivemos como igreja, são sinais da parte de Deus para nós, abra os olhos, viva em santidade, viva a vida correta, de maneira digna do Evangelho. Para encerrarmos, a missão não é de Deus, o mundo é o alvo, e nós somos apenas os convidados. Fugir como Jonas é recusar o privilégio de participar daquilo que Deus já decidiu fazer. Vamos orar. Muito bem, vamos iniciar nessa noite uma nova série de mensagens baseadas no livro do profeta Jonas. E o título que nós queremos dar para essa série é A Missão de um Deus Misericordioso. Nós vamos olhar para esse profeta, olhar para o escrito bíblico de Jonas e tirar lições sobre um Deus missionário, um Deus que se envolve com o seu povo, um Deus que quer salvar e usa da sua misericórdia para alcançar aqueles que são seus. E não somente isso, nós vamos perceber ao longo da leitura de Jonas que Deus, ele tem um projeto missionário, e esse projeto envolve pessoas, nos envolve. Deus quer alcançar outros, e para isso Ele quer usar a sua igreja, Ele quer usar o seu povo como instrumento nas mãos de Deus. Eu quero começar essa série de